são coisas que vendem que a gente tem que ter ou que a gente tem que passar, as famosas experiências, né? Uhum. Eu tenho que viajar para tal lugar, mas eu não gosto tanto de viajar. Eu tenho que ter esse carro para ter esse status, mas nunca fui muito ligado em carro. Por que que a gente... Acho que é no Clube da Luta, né? Que a gente trabalha no que não gosta para comprar o que a gente não precisa, né? Por quê? Porque não sabemos o que gostamos nem o que precisamos. Essa é que é a verdade. Me recordo quando eu comecei a fazer filosofia, o meu professor, ele me perguntou, tenta encontrar à noite, eu era muito jovem, tinha 24 anos, à noite antes de dormir, tenta encontrar que momento do seu dia você realmente estava feliz. Poxa, Gente, aquilo foi uma experiência, eu passava a nossa, minha memória no dia vou inteiro. fazer isso. Eu acho que eu nunca fiz. Como que é antes de dormir você pensar no momento no dia? O que momento do seu dia você esteve realmente feliz? Eu era garota, participava de happy hour, ia para lá e para cá. Sei. Nessa hora que eu fui descobrir que eu fazia aquilo por uma mera convenção. Eu nunca bebi, não gostava de estar ali, não tinha sentido nenhum. Eu fazia para bater ponto na diversão juvenil que eu tinha que ter, que era própria da minha idade. Quando eu fui procurar o momento que eu estava mais feliz, eu lembrei do momento que eu estava plantando uma roseira no jardim. Aquilo foi absolutamente maravilhoso, um estado de paz de espírito, de conexão com a natureza, que ele foi um momento de felicidade. Eu cheguei diante do espelho e falei, que diacho de ser humano que não sabe nem quando está feliz e quando não está. Que falta de autoconhecimento total, meu. Essa foi uma experiência muito importante para mim, para começar a fazer a filosofia, para me encontrar no meio daquilo que eu não sou. Né? Que é a definição da palavra inteligência, né? Interelegere, escolher dentre um monte de coisas que a gente absorve toda hora. Quem sou eu no meio de tudo isso? Onde eu estou pleno, onde eu estou realizado? E aí, quando você se deu conta disso, você conseguiu reprogramar o teu dia a dia para dar prioridade para as coisas que te fazem feliz? Ou também não é muito sadio você se guiar só pelo que te faz feliz? Você tem que fazer também coisas que talvez não te deixam tão felizes, talvez te deixam triste. Como que é esse equilíbrio? É importante que a gente tenha como noção, eu falei para você, que o nosso centro tem muito a ver com a ideia do bem, né? Aqui. E muitas vezes a nossa formação de caráter não é tão adequada. A gente não gosta de fazer coisas que são boas para nós, para a humanidade, para o outro. A gente não gosta? Não gosta, não foi educado para isso. Muitas vezes você gosta de fazer algo que é tremendamente destrutivo para você. Isso é formação de caráter. Caráter significa gostar do que te faz crescer como ser humano e rejeitar o que te involui para um estado animalizado, para um estado de inércia. Nós não fomos muito bem formados em termos de caráter. Então tem um monte de coisas que gostamos de fazer que são péssimas para nós, que nos fazem mal. Estou falando de vícios, por exemplo. Vícios, maus hábitos psicológicos, fazer críticas, entrar em assuntos que baixam demais a consciência, vulgarizar-se algumas vezes. Tem um monte de maus hábitos constantes que utilizamos quando você vê a sua consciência está no chão. Tá? Então não é muito confiável você fazer só aquilo que gosta, querendo estar feliz, porque na verdade o que a gente gosta não garante muita coisa. Não dá para você passar o dia inteiro plantando rosas. Ou seja, plantar rosas é até sadio, né? Mas não dá para passar o dia inteiro. O dia inteiro. A gente passa o dia inteiro, às vezes, fazendo coisas que gostamos que não são nada sadias, criticando, buscando os pontos piores do outro e coisas do gênero. Mas o ideal é que você procure fazer aquilo que você deve e aprenda a gostar daquilo que você deve. Tá? Eu devo ser justo, eu devo ser fraterno, eu devo ser sensível à necessidade do outro. Deixa eu aprender a curtir isso, porque isso é que me faz bem. Isso é reformar o seu caráter. Aprender a gostar do que te beneficia e rejeitar o que é negativo. Que todos nós precisamos de uma boa reforma de caráter. Isso leva tempo. Isso é a vida inteira. É a vida inteira. É a vida inteira. É um processo. É um sutil reajuste do nosso caráter, como quem afina um instrumento. Exatamente isso a vida. Isso é estoico, isso é de Sêneca. Professora, você falou que a gente não quer fazer o que é o ideal, o que é o bom pra gente. Eu acho que é na Bíblia, né? O bem que eu devo fazer, não faço, o mal... E o mal eu acabo fazendo. Não sei se é Paulo. Vê se você acha essa passagem, Tuti. Por que a gente, mesmo sabendo às vezes que a gente está fazendo mal pra gente, a gente insiste? Eu falo isso, aquela coisa assim de às vezes uma DR, né? Uma conversa entre casal.
Você pensa antes e fala, eu não vou falar isso, eu não vou me alterar, e aí no meio da conversa você fala, tudo que eu programei para fazer, eu tô fazendo. E aí você se sente mal porque você falou, e depois você tem que pedir desculpa porque aquilo não foi o que você deveria fazer. Como controlar a cabeça e controlar esse ímpeto de sempre ter... Eu tenho muito esse problema, eu tenho que falar as coisas que eu tô sentindo, para ser claro para as pessoas sobre o que eu tô sentindo. E normalmente as pessoas se assustam às vezes, né? Porque elas não estão acostumadas com sinceridade ou com você ser muito direto. Gostei, não gostei, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. E a sociedade parece que ela te coloca sempre num lugar de não fala, deixa as coisas seguirem. Qual é a medida entre eu tento controlar essa minha vida e deixar que as pessoas saibam o que me faz bem e o que me faz mal, ou simplesmente é melhor eu não deixar me afetar pelo exterior e seguir? Não sei se fui claro, porque foi uma pergunta muito longa. Não. Existe uma arte que a gente hoje nem sabe mais que existe, porque ninguém pratica, que é a diplomacia, que é falar o que deve ser falado de uma maneira que não fira o outro. E isso é uma arte que, quando você pratica, você pode ficar muito bom nela. Ou seja, saber embalar as coisas de uma maneira que a verdade que tem que ser dita seja dita, porque nem tudo tem que ser dito, mas a verdade que tem que ser dita seja dita sem que seja ofensiva, sem que magoe, sem que fira um ponto frágil do outro. Sempre tem uma maneira de fazer, tá? É uma questão de você começar a experimentar mentalmente o que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar do outro. Como eu poderia dizer isso sem provocar feridas? Ou seja, a diplomacia é a arte de colocar a verdade no mundo com o menor dano para todos os envolvidos. E a gente quase não pratica isso. E outra coisa é a questão do autocontrole, que também a gente não pratica. Aí na hora de uma crise quer ter, não tem. É como um exército, ele vai para a guerra e é bom porque pratica em tempos de paz. As pequenas coisas nós deveríamos estar praticando o autocontrole. E nós não, deixamos o nosso temperamento totalmente liberado, não temos nenhum controle sobre ele. Então, desde o momento que você se irrita no trânsito, até o momento que se irrita porque o elevador está demorando, até o momento que se irrita porque a comida veio errada, uma bobagem qualquer dessas, porque você queria sair do elevador, o cidadão queria entrar e não te deixava sair. Enfim, se a gente vai controlando essas coisas de tal maneira que a gente percebe que no final das contas é um grande sentimento de autoimportância. Eu tenho que ter prioridade em tudo, ninguém pode parar na minha frente, eu não posso esperar o elevador, eu não posso admitir o erro do outro. Se eu vou controlando aí, se eu for sendo capaz de pegar as rédeas do meu temperamento, adestrá-lo, como um bom cavaleiro adestra o seu cavalo, né? Fazer com que ele te obedeça e não que ele te atropele. Vai treinando nas pequenas coisas, nas grandes você poderá. Mas nas pequenas nós deixamos correr totalmente solto. Tá? E aí não tem muito jeito, fica muito complicado. Eu acho engraçado como às vezes as pessoas não só fazem isso, como têm até orgulho disso. Verdade. Você já viu o pessoal falando, não mexe comigo que senão eu viro bicho. Esse é meu jeito, eu tenho personalidade forte. Se mexer comigo eu viro bicho, virar bicho é muito fácil, meu caro, vira ser humano que eu quero ver. Ou seja, pega as rédeas da tua vida, segura, faz o cavalo andar na direção que você quer, e não do jeito que ele bem entende, dando patada em todas as direções. Mas essa é uma prática que você faz no pequenininho. Cada vez mais consciência do que está me levando a isso, porque eu me sinto tão importante que não posso ter um pouco de paciência, admitir um erro alheio, esperar um pouco. Tá? É aquilo que na alquimia medieval eles chamavam da obra em negro. Obra em? Obra em negro, nigredo. Nigredo, bom, só explicando um pouco antes, a alquimia medieval, a gente costuma a pensar que eram aqueles, digamos assim, precursores da química, que na verdade estavam tentando transformar o chumbo em ouro. E como diz muito bem Carl Jung, na verdade a grande pretensão dos alquimistas era transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Era metafórico. Isso, e na verdade as etapas que eles colocam são etapas de autocontrole. Obra em negro é você mergulhar a tua consciência lá nos subterrâneos dentro de você e encontrar a quantidade de bichos que vivem ali. A tua inveja, a tua competitividade, a tua cólera descontrolada, tudo que está ali.
Aí uma vez que você constata, já é um bom início, né? Constatar tudo que vive em nós, porque é um processo necessário para mudar, você começa a obra em negro, que é domesticar todos esses bichos. Eles não deixam de existir, mas agora eles te obedecem. Então, se você é um teimoso terrível, por exemplo, a energia da teimosia vira determinação. Você é um passional que vive oscilando de uma paixão para outra, a energia da paixão se torna entusiasmo. Dá para fazer muita coisa com essas energias, mas domesticadas e obedecendo o teu comando. Aí é a obra em branco. Enfim, nós necessitamos fazer um pouco isso. Pegar lá, ver quais são os bichinhos indomáveis que tem dentro de nós e adestrá-los, domesticá-los, fazer com que obedeçam ao nosso comando. Não vamos eliminar essas energias, mas vamos dominá-las. E isso no dia a dia, em coisinhas pequenininhas. Tá? Não começa no meio da guerra, que não vai dar. Vou começar a treinar no meio da guerra, estou derrotado. Achei aqui o texto. É Romanos 7, 19 e 24. Cartas aos Romanos. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é o que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Ou seja, o pecado que vive em mim é os teus maus hábitos, os teus gostos distorcidos, a tua inércia para mudar, todas essas coisas. Conexões neurais que sempre fazem o mesmo caminho. Sempre. Exato, é uma inércia de hábito, né? Que você tem que quebrar e começar a dar respostas diferentes às coisas. Tá? Os mesmos estímulos terem respostas diferentes. Isso é um trabalho de autoconstrução que deveria ser, como a gente já falou, pela vida toda. Tá? Então eu quero ser um ser humano que numa situação crítica me controle. Bom, controla nas situações não críticas primeiro. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas do dia a dia. Eu sei que esse é um tema bem complicado, que a gente está falando entre bem e mal, porque depende da cultura, depende da época histórica. Mas como encontrar, a gente tem dentro da gente esse bem e mal, esse bicho que você citou. Tem muita gente que fala, né, que tem dois lobos, né, que tem dentro da gente, né, que um é bom e o outro é ruim, e depende de qual que se alimenta, né? Como que essa visão do mal e do bem, tirando essa ideia de religião, né, de fé? Pois é, para a filosofia, né? Essa visão um pouco maniqueísta não tem muito sentido. Não tem, né? O que existe são valores, virtudes e ausência de valores e de virtudes. Mas na filosofia não existe uma ideia de um bem, de um mal externo, de uma entidade, de alguma coisa que te joga para baixo. Não, a filosofia é um termo muito amplo. Se você pegar a filosofia cristã, por exemplo, tem. Tá. Mas eu digo a ideia filosófica que nós podemos pegar lá nas origens, na Grécia, no berço da filosofia. Defeito vem de defecto, vácuo, vazio. Sombra é ausência de luz. Ou seja, simplesmente é um espaço que eu não preenchi ainda com um grau de consciência, com um grau de virtude, com um grau de valor, com um grau de sabedoria. Ou seja, são os espaços que eu ainda não preenchi, são os vazios. A ignorância é vácuo. É sombra que a gente tem que preencher com luz. À medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, adquirindo um domínio maior de si próprio, uma capacidade de lidar melhor com as circunstâncias, uma capacidade de uma ação mais positiva no mundo, a gente vai banindo essas sombras. Platão já dizia, você é sempre a mistura de um e do outro, ou seja, de luz e sombra. A questão é ir diminuindo essa sombra, né? Aumentando a dose de luz que existe dentro de cada um de nós. E para aumentar essa luz é autoconhecimento. Aumentar essa luz, em primeiro lugar, você tem que gostar dela e querê-la. Porque tem gente que é atraído pela sombra também. É claro. Por quê? Porque ela é poderosa, porque ela te dá... Por que as pessoas são atraídas pelo mal ou pela sombra? É verdade, eu acredito que tudo é muito uma questão de um modo de vida que você assimilou e não quer mudar. Ou seja, está cômodo ali, tem resultados, tem respostas que te satisfazem. Então, não quero mudar. Eu faço as coisas de uma determinada maneira, se não houver uma força... Se não houver dado certo até agora sim, vou continuar fazendo mesmo que me faça mal. Às vezes necessita um estado de dor muito intensa na vida de uma pessoa para que ela reveja os seus modus operandi, né? A maneira como ela atua pela vida fora. Porque senão são cadeias, a pessoa fica acorrentada ali, não sai daquela maneira de fazer as coisas nunca. Vida inteira respondendo à vida, às circunstâncias do mesmo jeito.
A inércia é uma força muito grande, a força do hábito é uma força muito grande. Você precisa conscientemente ir quebrando esses elos. Quando acontecer tal estímulo, não vou reagir da maneira X, vou reagir da maneira Z. E impondo essa nova reação. Com a consciência presente, né, em circunstâncias pequenas, até que você crie um novo caminho, né, um novo silogismo, um outro caminho por onde as respostas circulam.